Feliz sábado, que bom estar com você nesta manhã de sábado, uma alegria muito grande para a gente. E para você que nos acompanha presencialmente e para você que nos acompanha pelas redes sociais, fique à vontade. Hoje nós temos dois motivos para nos alegrar. Primeiro, por esse encontro neste sábado, e segundo, porque além de nos encontrarmos no sábado, nós temos hoje conosco a presença do pastor Adonias. O pastor Adonias, ele é o pastor do distrito e está nos apoiando nesta manhã de sábado. E hoje ele vai falar sobre algo que é precioso para os dias em que estamos vivendo. Ele vai mostrar a qualidade que é indispensável para ser bem-sucedido no serviço. A qualidade que é indispensável para ser bem-sucedido no trabalho. Você que quer ser bem-sucedido nos seus empreendimentos, não pode perder este ensinamento. Fique à vontade, a cada palavra do ensinamento vai ter uma colocação na sua vida. Então, com você, a partir de agora, pastor Adonias. Pastor Adonias, fique à vontade, um prazer muito grande. Muito bem, hoje eu quero falar um pouco com a igreja sobre o processo da humildade no serviço de Deus. Como ser um servo de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, para servir eu tenho que ter muitos talentos, né, e tal, e na verdade, para a gente servir, a gente só precisa ter uma coisa, a gente precisa ter humildade. Se a gente for humilde, Deus pode nos usar de forma poderosa. Quantos creem nisso? Diga amém. E eu quero lidar com vocês um pouquinho dentro desse aspecto. Nós lidamos, e sempre foi assim, a questão cultural às vezes nos imprime, né? Ah, mas se eu fizer, alguém vai ver, o que vão pensar de mim, né? O que vão falar de mim. Eu não tenho tantos preparos assim. Eu queria que você entendesse a linguagem que vamos utilizar aqui hoje. Marcos capítulo 10, até o verso 10, verso 43 ao 45. Ok? Todos encontraram? Amém. Maravilha. Posso ler? Então vamos ler juntos. Mas assim, olha. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui agora, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós já abrimos a palavra, já lemos o primeiro texto, e nós suplicamos para que o Espírito Santo agora abra também a nossa mente. E fale conosco agora e nos ensine, em nome de Jesus, amém. Amém? E vai ajudar vocês a manterem a atenção nesse momento, ok? O texto aqui é interessante porque ele vai ajudá-los a entender que, na verdade, Deus olha para todos nós com muito carinho e nos ensina, mesmo que a cultura nos force a pensar de forma diferente. Jesus estava com os seus discípulos e ele caminhando com os discípulos, de repente, chega uma mãe e fala assim, olha, eu queria que você colocasse os meus filhos para serem seus ajudadores, quando o Senhor se tornar rei aqui na terra. E ela fala assim, coloque João de um lado e Tiago do outro. Isso criou um reboliço, um problema entre eles. E aí Jesus aqui agora, se você olhar no verso 39, ele faz uma pergunta, ele fala assim, olha, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Jesus usa uma linguagem aqui porque, na verdade, enquanto eles pensavam no reino terreno, Jesus estava ali para apresentá-los um reino eterno, um reino que começa com o céu. Mas, ao mesmo tempo, haveria antes o sofrimento. Eles não entendiam a linguagem de Jesus, o pensamento de Jesus, de que Jesus haveria de morrer. Na cabeça deles, eles pensavam assim, ele vai derrotar os romanos, e nós seremos, e vamos reinar junto com ele. É por isso que Jesus aqui usa a linguagem, ele fala assim, olha, verso 44, quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Eu sei que, na cultura que nós temos até hoje, as pessoas querem mais serem servidas do que o quê? Do que servir. As pessoas querem ser servidas. Pode ser rico ou pobre. Sempre a ideia é de ser o quê? Servidos. E eu queria ajudá-los, porque o próprio Jesus, aqui em livro de Mateus, capítulo 20, verso 27. Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus, no capítulo 20, verso 27. E ele diz assim, olha, ele traz aqui uma repetição. Quando se repete muito é porque é importante, né? E quem quiser ser o primeiro entre vós será o quê? Servo. Mais uma vez Jesus dizendo, olha, você quer ser o primeiro? Seja servo.
seja servo. Quer ter um bom relacionamento? Aprenda a servir. Inclusive, quando se serve, você consegue, de uma forma especial, a ter as pessoas sendo mais humanas, sendo mais amigas. Então, aprenda a servir. E a palavra servir aqui tem um contexto interessante no Novo Testamento, que vem da expressão grega de escravo ou mesmo a palavra servo. Ninguém gosta de ser escravo. É o quê? Ninguém gosta de ser escravo. Mas servir tem a mesma conotação de ser um escravo. Agora, você precisa escolher a quem você quer ser escravo. Tem gente que é escravo, mas é escravo do mal. Escravo de Satanás. Vive debaixo de um jugo de maldade. E eu hoje quero te apresentar aqui uma forma diferente de ser servo. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 1, você tem aqui alguns versos em que Paulo nos ensina a importância de ser servo. A linguagem de Paulo aqui, a apresentação de Paulo, geralmente no início das suas cartas, Paulo se apresenta como servo. Ele fala bem assim, olha, Romanos 1, verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha, essa é uma introdução, uma apresentação fantástica. Você já viu alguém chegando para falar, para fazer uma palestra, né? Ou para ser apresentado, e alguém diz assim, estamos recebendo aqui agora um servo. Já viu isso? Você não vai ver. Normalmente estamos recebendo aqui um líder, um homem, assim, um doutor, não é verdade? Mas Paulo aqui, na sua apresentação, ele coloca assim, Paulo, servo de Cristo Jesus. Um pouco mais no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 10. Mais uma vez você tem uma outra apresentação. Diz assim, olha, pois busco eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou estou eu tentando agradar aos homens? Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Deus, ou servo de Cristo. Paulo está dizendo que a sua vida não era para agradar o quê? Homens, mas para ser o quê? Servo de Cristo. Quando você começa a agradar homens, você perde a conexão de servir. Você começa, a intenção agora é servir a homens e não a Deus. Servir de forma errada ainda. Um pouco mais, eu queria ir para Filipenses, eu estou passeando um pouquinho aqui com vocês na Bíblia, para entender o pensamento de Paulo no contexto de ser servo. No livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7, vai ajudá-los nesse processo. Se você encontrou aí, é interessante. Diz assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? Igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha a linguagem que Paulo está usando aqui referente a Cristo. Ele está dizendo que Jesus o quê? Esvaziou-se de Deus. Oi? Aqui estou falando em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Esvaziou-se de Deus. Sabe, o céu era um céu completo, que tinha o Pai, o Filho e os anjos. Mas Jesus esvaziou-se de ser Deus, veio para esse mundo, nasceu nesse mundo e agora com a sensibilidade humana, ele padeceu nessa terra, sofreu aqui na terra. Eu quero até dizer para você que se você sofre em algum momento, você pode ficar tranquilo que Jesus sabe o que é sofrimento. Ele entende você. E aí o texto vem dizendo assim, olha, esvaziou a si mesmo para tornar-se um servo. Talvez estou falando para alguém que de alguma forma, de vez em quando tem aquela ideia de que não, que isso, eu sou muito importante. Você é importante mesmo. Mas existe uma coisa, a sua importância, a sua grandeza deve ser a mesma de Cristo como um servo. Deixou de ser um servo, você perde a sensibilidade de Cristo no seu coração. Eu quero ir um pouco mais com vocês aqui, porque esvaziar é muito forte, né? É tornar-se vazio. A palavra grega aqui de esvaziar é tornar-se completamente vazio. Vazio. Eu quero lidar com vocês aqui e ajudá-los em alguns pontos, mas principalmente utilizando alguns textos que eu retirei dos livros proféticos. Está no livro Desejado de Todas as Nações, e diz assim, Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O Rei do Universo,
ele se esvaziou e agora, ao invés de ele vir aqui para que alguém possa servi-lo, não, ele veio para servir. Sabe, a Santa Ceia é algo impressionante. Eu gosto da ceia, porque a ceia tira o homem do pedestal e coloca o homem no pó. É ou não é? No pó. Aquela coisa interessante que Jesus, quando foi fazer a ceia com os discípulos, todo mundo se inclinou na mesa e ficou esperando, vai vir alguém e vai lavar meus pés. Aí Jesus se levanta como o servo, o escravo, e ele lava os pés. Ele deveria ser servido? Não, ele foi servir. Você quer realmente amar as pessoas de verdade? Aprenda a servir. Servir é o caminho para a prosperidade. Não estou falando em ficar rico, não. Servir é o caminho para que você possa ser feliz. Já parou para servir seus irmãos, servir a sua vizinhança, servir a sua comunidade? Hoje eu tenho uma grande dificuldade com igrejas que ficam enclausuladas dentro, né, dos bancos, mas não servem à comunidade. Não servem. Se essa igreja sair daquele local, nem falta faz. Sabe por quê? Porque não faz falta, porque não serve ninguém. Você já morou em algum local que as pessoas gostavam tanto de você porque você servia, mas quando você não serve, você vai embora e não faz nem falta. Bom, eu quero ir um pouco mais além com vocês e te apresentar algo aqui que me chama a atenção. No livro de Filipenses aqui, no capítulo 2, eu vou agora para Filipenses 2, se você puder abrir a sua Bíblia também, verso 3, Filipenses 2, verso 3. 2, verso 3. Às vezes o contexto cultural nos coloca mais no princípio de partidarismo, de um princípio político, do que de servir. Eu não estou aqui falando mal de político, até porque, na verdade, não são todos assim. Mas normalmente as pessoas querem servir porque querem o quê? Alguma coisa em troca, não é assim? Olha, eu vou te ajudar e você vai me recompensar de alguma forma. O cristão não pode ser político. Não tem motivos para isso. Não tem motivos para isso. Mas eu quero que você leia o verso 3 comigo assim: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por, como é que está na sua Bíblia aí? Humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu tenho uma igreja, agora nós estamos em construção, né? Aí alguém pode pensar assim, claro que aqui todo mundo, ninguém pensa isso. Mas, não, eu não vou não, porque eu vou ter que pegar em ferramentas, eu vou ter que me humilhar ali de forma alguma. Aquilo ali é coisa que o outro irmão resolve, ele veja alguém que faça, isso não é comigo não. Quando nós pensamos assim, nós estamos dividindo as coisas. Queremos dividir as funções, cada um no seu quadrado, não é assim? Mas aqui não, nós somos uma comunidade cristã que estamos pensando em ir para onde? Para onde? Para onde nós queremos ir? Nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu, mas ir para o céu para viver com aquele que serviu aqui na terra. E portanto nós temos que aprender com Jesus que o serviço requer humildade. Humildade. Servir requer humildade e não divisão, partidarismo. Não funciona na igreja. O meu departamento, eu sou o departamento das diaconisas. Ninguém mexe no meu departamento, porque o meu departamento é o meu departamento. Não, ninguém me ajuda aqui, porque o meu departamento... Não, isso não existe na igreja de Deus. Existem as divisões dentro de uma questão de ordem, mas ao mesmo tempo todos trabalham juntos, comem juntos. Eu não sei se vocês aqui já pararam para observar como é que funciona o junta-panela. Como é que funciona o junta-panela de uma igreja? Como é que é? Cada um traz uma panela, não é assim? E aí cada um traz a panela e o prato. Quando todo mundo traz, todo mundo come e fica feliz, não é assim? Não é assim que funciona? Agora imagina o junta-panela assim, 2, 3 traz e o restante não traz. Como é que faz? No final não tem junta-panela, não é assim? Junta-panela é todo mundo junto, não é assim? A igreja é todo mundo junto. Todo mundo participa. Não tem nem maior e nem menor. Todos estão juntos. E falando sobre isso, o livro Caminho a Cristo tem um pensamento que eu gosto muito assim. O serviço a Deus deve ser visto como uma forma de adoração, onde cada ato de bondade e serviço é um reflexo do amor de Cristo.
O serviço a Cristo deve ser visto como uma forma de quê? Adoração. Sabe, quando eu me coloco diante de Deus para servir, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou servindo o outro, estou compartilhando com o outro, estou adorando. E como é bom adorar. Eu saí um dia com um grupo de adolescentes mesmo, e saímos para fazer o evangelismo dos Calebes, né? Evangelismo dos Calebes. E aí foi interessante porque eu peguei um grupo de jovens, de adolescentes, acostumados a receberem as coisas. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? É tudo na mão, recebe e tal, o alimento, tudo certinho. Ninguém quer mais o quê? Ninguém quer servir, só recebe. E então eu levei esse grupo de adolescentes para fazer o evangelismo. A primeira coisa que nós fizemos foi restaurar uma casa. Nós pintamos a frente de uma casa. A casa estava muito feia e nós colocamos à disposição para ajudar. Aqueles meninos não estavam acostumados com isso. Mas aí um pegou uma lixa, o outro pegou uma espátula, uma coisa e outra, e um lixava, o outro pintava, o outro fazia uma coisa. No final, quando chegou a tarde, esses adolescentes estavam tremendamente felizes, sorriso aqui na orelha. E eu perguntei para eles, por que estavam tão felizes? E eles disseram, pastor, isso aqui é fantástico. Nós fizemos a diferença, nós servimos. E é interessante porque quando eu cheguei naquela comunidade, a gente passava nas ruas, ninguém olhava para a gente. Mas depois que eles pintaram aquela casa, todo mundo queria saber quem eram os Calebes, fazendo a diferença. Você quer fazer a diferença na sua comunidade, na sua vizinhança? Faça algo que seja diferente, mas algo que possa servir as pessoas. Não espere ser servido. Entende o que é isso? E eu quero ir um pouco mais com vocês. Eu quero ler mais um texto bíblico. O livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 23 e verso 24. Abra sua Bíblia mais uma vez. Colossenses, capítulo 3, verso 23 e o verso 24. Quem encontrou? Leiam comigo, diz assim: tudo quanto que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para quem? E não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor, o quê? A recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estais servindo. É Colossenses 3, 23 a 24. Vejam, queridos, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. De todo o coração. Sabe, é muito bom quando você vê as pessoas estão servindo de coração. Porque, primeiro, fazem bem feito. E segundo, estão fazendo porque amam o que fazem. Amam o que fazem. Existe um grupo hoje em dia, chama-se Grupo Maranata, da igreja, que trabalham com a construção de igrejas. Se você assistir a Novo Tempo, tem lá o jornal, a revista Novo Tempo, e mostra lá o pessoal fazendo. E você vai perceber que as pessoas chegam ali e contam suas histórias. Olha, eu estava na minha empresa e aí alguém me convidou, e aí quando saem dali, saem transformadas. Isso por quê? Porque ela entende que, na verdade, ela vivia num mundo onde ela queria ser o quê? Servida. Mas ali ela aprende a amar a Deus, amar as pessoas, o quê? Servindo. Você quer aprender a amar? Tem que servir. É igual marido e mulher. Você quer amar o outro? Tem que servir. Não existe amor sem servidão. Não existe amor sem servidão. Ah, não, eu amo, mas ama como? Não cuida, não abraça, não ajuda, não coopera. Agora, quer aprender a amar? Uma vez encontrei um indivíduo que não cuidava da esposa, a esposa queria ir embora, e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você vai agora, durante 6 meses, você vai cuidar dela. Você vai levar no hospital, você vai fazer isso, aquilo outro, dei para ele, você vai fazer. 6 meses depois ele fala, pastor, eu nunca senti algo tão profundo como estou sentindo agora. Porque tem que servir. E aqui é de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Está difícil servir? Está difícil servir? Então olha para o quê? Olha para o alto e lembre-se que tem um Deus que enviou o seu Filho para servir. Eu queria que você entendesse agora um outro ponto interessante, queridos. A recompensa não é terrena. Não olhe recompensas. A recompensa é muito maior. A recompensa é para
a glória de Deus, a herança é o Senhor. Agora escute uma coisa, queridos. Você não pode colocar sua conexão de serviço baseada em recompensas humanas. Vou fazer porque, né, se eu fizer, ele vai ficar feliz, vai se agradar, vai me dar um pouco de... vai me recompensar. Já viu aquele funcionário que pensa assim, eu vou fazer porque o meu patrão vai me dar uma... como é que se diz aí fora? Uma gratificação, né? Ou quem sabe vai melhorar a minha... Ei, o cristão não pode se basear nisso. Sabe por quê? Porque não vai ser de coração. Não vai ser de coração. Então eu queria colocar para você aqui alguns pontos importantes. O que nos impede de servir? O que impede um ser humano de servir? Uma delas aqui eu quero pôr de forma muito clara para vocês. O orgulho, ele é praticamente algo enraizado e cultural. O orgulho. Fuja do orgulho próprio. O ser humano que tem orgulho, no sentido de que impede ele de servir, isso não vem de Deus, nunca veio. Ele chega a ser demoníaco. Então, se há algo que lhe impede de abrir a mente, de servir, isso não é bênção de Deus. É um orgulho que pode te destruir. Coloque no seu coração de que é no serviço que a gente aprende. É no serviço. Eu me lembro que eu estava um dia numa igreja, estava abrindo uma igreja, um salão, iniciando uma igreja. E aí eu cheguei nesse local e o piso estava muito ruim e nós resolvemos trocar o piso. Tirar o piso. E eu pedi então para que alguém conseguisse uma ferramenta, né, uma alavanca, porque eu ia tirar o piso. E eu entrei na parte da manhã com outro irmãozinho, um homem de Deus. Falei, irmão, você pega de lá e eu pego de cá. E entramos naquele salão arrancando o piso. E aí passou um senhor, entrou e olhou e falou assim, com aquele senhor que ele conhecia, quem é esse rapaz? Porque eu não conheço ele aqui. Aí ele falou assim, é o pastor que está ali. Eu disse, é o pastor? É. Mas ele está fazendo esse serviço? Sim, está fazendo. Aí ele saiu. Aí passaram-se alguns dias, começou o evangelismo. Aquele senhor apareceu lá, mas ele não veio sozinho, ele trouxe algumas outras pessoas. Por que ele trouxe? Ele queria mostrar ao pastor que estava quebrando o piso. Eu queria que você entendesse que o que eu estava fazendo ali não é grande coisa. Porque pegar uma ferramenta para ajudar numa obra, isso não é grande coisa, gente. Isso é algo simples, é ou não é? Eu até me sinto mais confortável lá com a ferramenta na mão do que aqui falando com vocês. Agora escute uma coisa. Não é grande coisa, mas não é comum. Ok? Não é comum. Porque na cabeça das pessoas, dependendo do nível social, você não pode fazer algumas coisas. Não é assim? Então, eu queria que você entendesse que não é uma questão de riqueza ou de pobreza. Nós temos que aprender a sermos o quê? Humildes. Humildes. Eu queria colocar para vocês aqui algumas coisas bem práticas. E dentro dessa praticidade tem um testemunho da vizinhança da minha mãe. Quando nós compramos uma casa, eu era ainda adolescente, minha mãe comprou uma casa mais do meu pai num bairro, e quando nós chegamos ali, os vizinhos da frente, eles disseram assim, vocês compraram uma casa perto da pior vizinhança que tem aqui. Povo bravo, violento, é um povo difícil. E aí, a minha mãe ouviu aquilo, ninguém falou nada. E aí passaram-se alguns dias, minha mãe, ela preparou um bolinho, levou lá e entregou para a vizinha que diziam que eram bravos, entregou a vizinha. A vizinha recebeu o bolo, ficou muito feliz. E sabe o que a vizinha fez? Passaram-se alguns dias, ela comprou uma lembrancinha e trouxe para quem? Trouxe para minha mãe. O que aconteceu, resumindo a conversa? Os vizinhos que diziam que eram maus, são os nossos melhores vizinhos. Até hoje, esses vizinhos amam os meus pais. Esses dias eu estava lá em casa e a minha mãe estava na casa deles, fazendo uma visita. E aí eu pude conversar com os meus vizinhos. Sempre que eu vou lá, eu visito. E fazer uma oração com eles. Por que esses vizinhos que tinham deles uma visão errada, são os nossos melhores vizinhos? Porque a minha mãe resolveu o quê? Amá-los. Cuidar deles. Hoje, minha mãe cuida deles e eles se preocupam com os meus pais. É uma parceria de um cuidando do outro. Se você realmente quer viver o Evangelho de Cristo,
Aprenda a servir, sirva. Começa servindo pelos seus vizinhos. Cuide bem deles. Ame as pessoas que de alguma forma estão ali bem próximo de você. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, e eu já estou indo para o encerramento, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu vou repetir com vocês. Deus resiste a quem? Os soberbos, os ignorantes, né? Os que se acham. Deus tem uma resistência a isso. Agora vejam o que ele diz agora: dá graça aos humildes. Quantos querem ser agraciados por Jesus aqui nessa manhã? Quantos querem receber a bênção de Deus? Quantos querem ter a graça de dizer: Senhor, por favor, me ajude. Eu quero receber essa bênção de Deus, de aprender a ser humilde como Jesus o era. Eu queria convidar você para viver essa humildade. E eu leio o último verso bíblico, está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, de versos 5 a 6. 1 Pedro, Tiago 4, verso 6, eu li antes. Agora eu vou ler 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 a 6. 5 a 6. Semelhantemente, vós, os mais jovens, sede sujeitos aos anciãos, e todos uns aos outros se cingir de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Queridos, como seria bom se nós aprendêssemos sempre que existe uma hierarquia na igreja? Existe. A hierarquia existe no processo de organização, existe. Mas essa organização só existe com o propósito de servir a todos. Amém? Amém. Na igreja, a mesma coisa. A mesma coisa. Nós aprendemos que como jovens devemos servir a igreja, servir os anciãos, servir em todos os departamentos, mas esse serviço deve ser o serviço debaixo da potente mão de Deus, que se for necessário, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele nos ensina a nos humilharmos para termos a graça de Deus. E eu quero então agora aqui ir para a parte final, fazendo um apelo a vocês. O livro de Lucas, capítulo 14, verso 11, aqui nós temos um apelo. Nós já lemos e eu vou terminar com ele novamente. Ele diz assim, olha, porque todo o que a si mesmo se exalta será, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu termino com as frases que nós começamos. Você tem que escolher. Você quer ser humilhado ou exaltado? Sim ou não? Quer ser humilhado ou exaltado? Na concepção humana e pecadora, ser humilhado é o que? Algo vergonhoso. É assim, isso é uma vergonha. Ei, na concepção divina, a humildade traz exaltação na graça de Cristo. Então eu quero dizer para você o seguinte, olha, nessa manhã, Deus está te dando o privilégio de aprender com Jesus que a humildade é um preparo de Deus aqui na terra para viver com Ele lá no céu. Só tem uma coisa que vamos levar para o céu, é o nosso caráter, amém? Amém. Mas o caráter, para ser moldado, requer o quê? Humildade. É ou não é? Requer humildade. Que Deus te dê graça, te dê sabedoria, te dê forças. Chega em casa e fala, Senhor, eu preciso aprender isso aqui, Senhor, me ajuda, né? Eu preciso. Tem coisas que eu preciso aprender a ser humilde para lidar com fulano, lidar com a fulana, lidar com o marido, lidar com a esposa. Então me ajuda, Senhor. Clame a Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Escute uma coisa. A humildade faz parte dos frutos do Espírito. Pede ao Espírito Santo para te ajudar. E Ele vai te abençoar. Amém?